Olá, cursistas! Sejam bem-vindos ao curso de Pedagogia e ao estudo da disciplina Antropologia e Educação. Para mim, é um prazer muito grande trabalhar com todos vocês a disciplina Antropologia e Educação. Meu nome é Elisângela Mesquita, sou pedagoga, pós-graduada em Educação à Distância, Alfabetização e Letramento e Educação Inclusiva. Coordenei durante 5 anos a Coordenadoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Atuei 7 anos como professora da Universidade Presidente Antônio Carlos. Sou professora efetiva da Educação Infantil há 24 anos e atualmente estou na Diretoria Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Espero que façamos um ótimo trabalho juntos. Penso que a educação é uma via de mão dupla, em que o que se ensina, logo se aprende. Portanto, pretendo, por meio da educação à distância, mediar o conhecimento e promover saberes e fazeres docentes. Quero parabenizá-los pela escolha ao fazer o curso de Pedagogia. Esta é a ciência que estuda a educação, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, todas as formações ou profissões exercidas pelas pessoas na sociedade em algum período da vida contou com um professor. O professor é o único profissional que forma todos os outros profissionais. Pelas mãos de um professor, uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, percorrem uma trajetória de construção de saberes e fazeres que os acompanharão por toda a vida. Portanto, caros cursistas, percebam a importância do curso de Pedagogia, pois tem o objetivo primordial de formar professores para atuarem na sociedade e promover, por meio destes, a formação de pessoas que atuarão como profissionais nas diferentes áreas de conhecimento e setores da vida. Então, convido todos vocês para juntos, com entusiasmo, responsabilidade e compromisso, de modo diligente, estudarmos sobre antropologia e educação. Inicialmente, apresentarei a vocês o plano de ensino, que consta a ementa da disciplina. A educação e sua dimensão social, os seus paradigmas utilizados na produção de conhecimentos e os agentes informais de educação, a educação popular e os processos formativos além dos muros da escola, antropologia, educação, cultura e diversidade. Essa é a nossa ementa. Temos como objetivo geral da nossa disciplina analisar a antropologia no quadro das ciências e a sociedade como aparelho construtor de cultura e educação, numa dimensão social em que a escola é o ambiente disseminador de novos complexos culturais. Agora, apresentarei a você, resumidamente, os conteúdos que iremos estudar na disciplina Antropologia e Educação. Na primeira semana, que vai do dia 4 a 10 de agosto, faremos o estudo da unidade 1, conceituando a antropologia. Nessa unidade, abordaremos sobre o objeto de estudo e a especificidade da antropologia e o deslocamento do olhar antropológico. Na segunda semana, que será do dia 11 a 17 de agosto, estudaremos a unidade 2, que tem como título Antropologia e Educação. Durante esse estudo, estaremos conceituando educação, com o intuito de buscar a gênese da antropologia e educação. Na terceira semana, que será do dia 18 a 24 de agosto, abordaremos a unidade 3. Nessa unidade, estudaremos sobre cultura e sociedade, cultura e educação, cultura e currículo. E na última semana, estudaremos 2 unidades, a 4 e a 5, que será do dia 25 a 31 de agosto. Na unidade 4, abordaremos sobre educação e diversidade.
a educação antirracista, indígena e de gênero. E na unidade 5, estudaremos sobre a escola e os novos complexos culturais, relações entre professores e alunos, novas identidades culturais e a educação, o ser cultural e a virtualidade. Veremos agora a metodologia a ser utilizada. Utilizaremos como metodologia a aula expositiva dialogada por meio das videoaulas, atividade prática relacionadas ao curso, seminário, fóruns de discussão e chats. Agora, falaremos um pouco sobre a avaliação, ou seja, quais instrumentos e critérios serão utilizados para avaliá-los. Sabemos que a avaliação é imprescindível no processo educativo. Sua função mais evidente é a pedagógica, que visa principalmente a verificação da sua aprendizagem e a identificação de suas necessidades para a melhoria do ensino. Vamos ver os critérios e instrumentos de avaliação? Os aspectos a serem avaliados serão comprometimento, assiduidade e realização das atividades propostas. Os instrumentos de avaliação a serem utilizados são a participação no AVA, fóruns e chats, 10 pontos, atividades de aprendizagem, 10 pontos, seminário temático presencial, 20 pontos, avaliação online, 20 pontos, avaliação presencial, 30 pontos e autoavaliação, 10 pontos. Então, vamos iniciar os nossos estudos da unidade 1? O nosso objetivo com essa unidade é lhe favorecer uma compreensão da antropologia como ciência social aplicada, e nesse caso, aplicada à educação. Esperamos que você possa refletir sobre a especificidade da antropologia como uma ciência diante de outras ciências sociais aplicadas. Podemos dizer que as ciências se distinguem ou se diferenciam pela maneira como os cientistas definem e problematizam seu objeto de estudo e pelos conceitos ou categorias que propõem para compreendê-lo ou explicá-lo. Nesse sentido, a antropologia social ou cultural tem como objeto de estudo o homem, mais precisamente o comportamento do homem como membro de uma sociedade, e distingue-se das demais ciências que têm também o homem como objeto de estudo, por tomar como problema central de investigação a questão da diversidade cultural. Por isso, pode-se dizer que a antropologia é uma ciência das diferenças sociais e culturais. Assim, desde sua gênese e durante a sua trajetória histórica e teórica, a antropologia baseou constantemente um refinamento teórico e metodológico para a compreensão da diversidade cultural. Assim, podemos dizer que se envolver com a antropologia é esforçar-se para compreender a diversidade cultural humana. Portanto, no estudo dessa disciplina, é importantíssimo a apreensão e compreensão dos conceitos de cultura e diversidade cultural. Você deverá estar atento para as diferentes concepções de cultura e de diversidade cultural, pois esses conceitos são constituintes do desenvolvimento teórico e metodológico definidores do enfoque antropológico. Resumindo, a antropologia pretende ser uma ciência da humanidade e da cultura. E, especificamente, a antropologia social pretende compreender a diversidade cultural humana. Vamos aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos? A respeito do objeto de estudo e a especificidade da antropologia, é preciso considerar que o homem nunca parou de interrogar-se sobre si mesmo
Em todas as sociedades e em qualquer tempo e espaço, existiram homens que observaram homens. A reflexão do homem sobre o homem e sua sociedade e a elaboração de um saber são tão antigos quanto a humanidade e se deram tanto na Ásia como na África, na América, na Oceania ou na Europa. Assim, o problema de se questionar sobre as diferenças culturais ou sociais foi sempre constante durante a história da humanidade. No entanto, a constituição de um projeto antropológico que se ocupasse do próprio homem como objeto de conhecimento é bem recente. Em outras palavras, a preocupação em se construir um discurso antropológico com status de ciência ou que se pudesse cumprir certos critérios de uma teoria científica pode ser situada a partir da metade do século XIX. Lentamente, começa-se a constituir uma estrutura teórica e metodológica visando a apreender a ação humana como um fenômeno observável e analisável. A cultura ou as culturas passam a ser encaradas como um objeto de estudo, pois podem ser apreendidas como um fenômeno passível de objetivação, ou seja, como um fenômeno possível de ser classificado, explicado ou compreendido de maneira objetiva. Inicialmente, a antropologia preocupava em elaborar um conhecimento ou uma interpretação sobre as sociedades situadas em espaços geográficos longe das sociedades ocidentais. São as ditas sociedades simples, ou de organização social simples, ou ainda as sociedades primitivas, que passam a ser tomadas como objeto de estudo da antropologia. Assim, a antropologia passa a estudar o que lhe é próprio, o estudo das populações que não pertencem à civilização ocidental. Temos, então, que a ciência antropológica institui-se no espaço do Ocidente, o encontro com a diferença mais radical, o outro. Vislumbra-se, assim, a possibilidade de um distanciamento entre sujeito e objeto, como condição de objetividade necessária para se instituir o fazer científico. No entanto, o mais fundamental, o que vai definir o enfoque antropológico é a oposição entre o nós e o outro. Institui-se o outro como problema fundamental. Aliás, um problema recorrente para a humanidade em todas as várias etapas de sua vida. E como resultado, é a busca de uma resposta sistemática a esse problema que vai definir, no início, uma atitude, mais tarde, uma reflexão sistemática. Enfim, uma ciência, a etnografia, etnologia ou antropologia. É, portanto, a partir de uma reflexão sistemática sobre as diferenças do encontro com o outro que a antropologia paulatinamente se constitui como uma ciência. Isto significa a elaboração de um conhecimento relativista. O outro deixa de ser o exótico, o esquisito, o desigual e passa a ser encarado como diferente, com uma lógica própria de dar inteligibilidade para si e de elaboração e compreensão sociocósmica. Isso exige um olhar de dentro que, se pudesse captar o ponto de vista do outro, ou como se diz em antropologia, o ponto de vista do nativo, a especificidade da antropologia, portanto, advém crucialmente dessa necessidade metodológica de apreender o ponto de vista do outro, e isto só é possível na medida em que o antropólogo imerge na sociedade, ou seja, ele mergulha no grupo social que se pretende compreender. É a experiência do trabalho de campo, o próprio pesquisador coletando e interpretando seus dados etnográficos
que constitui a marca distintiva da antropologia. Portanto, veja bem o contato próximo e prolongado, a observação participante, com a sociedade ou com o grupo social que se quer estudar ou compreender, que impõe uma marca distintiva da antropologia, ou seja, a sua especificidade como disciplina científica. Essa especificidade reside na possibilidade que o antropólogo tem de refletir sobre a sua própria sociedade. Ou seja, é a partir do encontro com o diferente que posso questionar os meus padrões de compreensão do mundo, de valorização e de comportamento. É o que se pode chamar de um caráter reflexivo, resultante da descoberta das diferenças. É assim que posso compreender as diferenças, o outro e questionar o meu modo de vida, meus valores e minhas formas de compreensão do mundo. Como argumenta Laplantine, preso a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos outros, mas míope quando se trata da nossa. A experiência da alteridade ou do que é diferente e a elaboração dessa experiência leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que é habitual, familiar, cotidiano e que consideramos evidente. Aos poucos notamos que o menor dos nossos comportamentos, gestos, mímicas, posturas, reações afetivas, não tem realmente nada de natural. Começamos então a nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nos espiar. O conhecimento antropológico de nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento de outras culturas e devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Nesse sentido, a antropologia é a ciência do outro. Dessa perspectiva, afirmamos mais uma vez, a antropologia configura pelo enfoque na diversidade cultural. Isso implica uma relação entre nós, o grupo social e cultural a que se pertence, o grupo do próprio pesquisador e os outros, aqueles que não pertencem ao grupo do pesquisador ou ao nosso. Portanto, é a percepção da diferença que permite a constituição da identidade entre nós e os outros. Fundamentalmente, o que possibilitou a antropologia se constituir como uma ciência foi a sensibilidade dos antropólogos em perceber as diferenças a partir de uma atitude relativista. Aliás, uma sensibilidade que foi sendo lentamente refinada e lapidada durante todo o desenvolvimento teórico e metodológico da prática antropológica. Segundo Sanches, a antropologia afirma seus instrumentos para construir e consolidar uma reflexão mais sistemática sobre as particularidades culturais. Ela depara-se com uma realidade histórica irreversível. Ela via seu objeto derreter e desaparecer progressivamente diante do rolo compressor que constitui a modernidade econômica, política e também ideológica. A antropologia defronta-se assim com uma crise de identidade. E diante da interrogação, é o fim da antropologia, muitas vezes feita pelos próprios antropólogos e que começa a se esboçar uma reordenação no campo da antropologia e forjarem-se novos instrumentos intelectuais que serão responsáveis pelo alargamento e aprimoramento da antropologia, que passa a incorporar variados processos concretos como foco de investigação? Diante dessa nova conjuntura,
A antropologia reflui sobre sua própria sociedade, vê-se forçada, portanto, a buscar outras áreas de investigação. O outro, que ela ia procurar longe, se acostuma a encontrá-lo no interior do próprio grupo social de seus cultores. Reconhece-se que a especificidade teórica da antropologia não se reduz às particularidades das culturas primitivas, mas envolve as múltiplas dimensões do ser humano. Portanto, é razoável afirmar, diante dessa mudança de campo da antropologia, que não é mais o objeto que a define, e concordar com Laplantine que a antropologia afirma a especificidade de sua prática, não mais através de um objeto empírico constituído, o selvagem, o camponês, mas através de uma abordagem epistemológica constituinte. O objeto teórico da antropologia não está ligado a um espaço geográfico, cultural ou histórico particular. Pois a antropologia não é senão um certo olhar, um certo enfoque que consiste em o estudo do homem inteiro e o estudo do homem em todas as sociedades, sob todas as latitudes, em todos os seus estados e em todas as épocas. Pois bem, vamos pensar um pouco sobre os campos e divisões da antropologia? A ideia é ampliar a discussão sobre o campo de estudo da antropologia social, tentando perceber como ela se distingue enquanto uma especialização da antropologia geral. Se for razoável afirmar que a abordagem antropológica tenciona compreender as múltiplas dimensões do homem em sociedade, é aceitável dizer que isso não pode ser alcançável por um único cientista. Durante o seu desenvolvimento, a antropologia se consolidou a partir de múltiplos enfoques, criando campos especializados do saber antropológico. Especialidades estas com um corpo teórico e técnicas próprias. Nesses termos, podemos situar algumas esferas principais do conhecimento antropológico. A antropologia biológica, campo de estudo outrora chamado de antropologia física. Atualmente, dedica-se ao estudo das relações entre o patrimônio genético e o meio geográfico, ecológico e social, tomando técnicas e métodos comuns ao ramo da biologia. Os especialistas desse campo de estudo buscam analisar as particularidades morfológicas e fisiológicas ligadas ao meio ambiente, bem como a evolução dessas particularidades. Interessando-se pela genética das populações, procura-se discernir o que diz respeito ao inato e ao adquirido para compreender as diferenciações de populações e não mais de raças. Laplantine, 2000. B. A arqueologia, estudo das sociedades desaparecidas através dos vestígios que deixavam. Com métodos e técnicas específicas, os arqueólogos analisam restos ou vestígios deixados por grupos ou sociedades já desaparecidas, com a intenção de reconstruir suas técnicas e produções materiais, as suas organizações sociais e suas produções culturais. C. A antropologia linguística, estudo das línguas, a linguagem, como expressão de valores, preocupações, ideias, pensamentos, enfim, como produção cultural e, ao mesmo tempo, como produto da cultura. D. A antropologia social, cultural ou etnologia. Essa é a esfera do conhecimento antropológico que nos interessa mais de perto, pois é dela que estávamos nos referindo ao tempo todo quando falávamos nesse texto em antropologia, e é dela que continuaremos falando. Essa esfera da antropologia tenciona tomar como foco de estudo o homem como membro de uma sociedade,
e de um sistema de valores. Portanto, o antropólogo focaliza a perspectiva da sociedade humana enquanto um conjunto de ações ordenadas, de acordo com um plano e regras que ela própria inventou e que é capaz de reproduzir e projetar em tudo aquilo que fabrica. Da Mata, 1987. Além dessas esferas mais amplas do conhecimento antropológico, verifica-se ainda variadas especificidades dentro da antropologia social que se pratica no Brasil. Assim, de acordo com os processos sociais concretos que cada especialista em antropologia incorpora como foco de investigação, é possível falar em etnologia indígena, antropologia rural, antropologia urbana, antropologia das populações afro-brasileiras, antropologia da educação. Entre esses campos incluem-se ainda temas mais específicos, como antropologia do campesinato, antropologia da religião, antropologia política, antropologia do corpo, antropologia da saúde, antropologia do gênero, antropologia da dor, entre outras linhas de pesquisa. A constatação da existência de múltiplas culturas, em princípio, autoriza-nos a pensar que a herança genética do homem não determina o seu comportamento. A constante evolução das diferentes expressões culturais nos fala do inacabamento ou inconclusão do homem, da urgência permanente de lutar pela vida e da necessidade de escolher entre as várias possibilidades que ela nos oferece em cada momento. A esse processo de eleição, assimilação e transformação dos valores recebidos da geração anterior e a criação de outros novos, damos o nome de educação. Na próxima unidade, iremos estudar a relação entre a antropologia e a educação. Sugiro que assista ao filme O Povo Brasileiro. O antropólogo Darcy Ribeiro, 1913-1997, foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Esse DVD duplo traz a premiada série baseada na obra-prima de Darcy, O Povo Brasileiro, em que o autor responde à questão: quem são os brasileiros? Investigando a formação do nosso povo. Uma coprodução da Superfilmes, TV Cultura, GNT e Fundar. A série conta com a participação de Chico Buarque, Tom Zé, Antônio Cândido, Aziz Absaber, Paulo Vanzolini, Gilberto Gil, entre outras personalidades. Bom, chegamos ao término dessa primeira aula. Vamos fazer uma atividade? Discuta com o seu colega quais as principais esferas do conhecimento antropológico e quais as variadas especialidades dentro da antropologia social que se pratica no Brasil? Olá, vamos à resposta? As principais esferas do conhecimento antropológico é a antropologia biológica, a arqueologia, a antropologia linguística e a antropologia social, cultural ou etnologia. E as várias especificidades dentro da antropologia social que se pratica no Brasil são a etnologia indígena, a antropologia rural, a antropologia urbana, a antropologia das populações afro-brasileiras, a antropologia da educação. Entre esses campos, incluem-se ainda temas mais específicos, como a antropologia do campesinato, a antropologia da religião, a antropologia política, a antropologia do povo, da saúde, do gênero, da dor, entre outras linhas de pesquisa. Espero você na próxima videoaula. Até lá!